Mas fico feliz pela presença dos irmãos aqui nesta noite. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 15, e o versículo de número 16. Mateus capítulo 15, versículo 16. O texto diz assim: Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos, se aproximando-se, disseram: Mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: Não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse: É verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Então Jesus exclamou: Mulher, grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento a filha dela ficou curada. Amém? Podemos tomar assento? Hoje nós vamos refletir com os irmãos, e eu gostaria que os irmãos guardassem em vossos corações o tema desta nossa reflexão. E um tema bastante simples, mas que irá nortear o nosso entendimento acerca da temática aqui abordada, da reflexão que nós pretendemos compartilhar com os irmãos. E o tema é o uso correto da fé. E aí talvez alguém pode perguntar: mas existe um uso errado da fé? É o que mais nós vemos por aí, né? Infelizmente, o que mais nós vemos é o uso errado da fé. E por isso eu gostaria de hoje trabalhar com os irmãos essa reflexão a partir deste tema, e que os irmãos memorizassem, guardassem este tema dessa reflexão: o uso correto da fé. E aqui nós vemos nesse texto uma passagem bastante interessante acerca de uma mulher cananeia. Não era uma mulher judia, não era uma israelita, mas era uma mulher pertencente a um povo que não era um povo benquisto pelos judeus. E essa mulher, ela, ao perceber Jesus, ela começa a segui-lo. E o texto fala que, ainda de longe, ela clamava pela atenção do mestre. E é interessante porque aqui nós vamos ver que essa mulher, isso em raros momentos da Bíblia, em raras passagens da Bíblia, nós vamos encontrar textos que relatem tratamento hostil, né, à primeira vista, hostil da parte de Jesus e de seus discípulos a uma pessoa. E observem que eu disse aparentemente hostil. Mas é o que acontece com essa mulher cananeia. Ela, primeiro que o texto relata que ao ver Jesus ela começa a clamar, ela começa a gritar por Jesus.
Sabe quando você vê uma pessoa ao longe e você reconhece aquela pessoa, você se dá conta de que você conhece aquela pessoa, mas a distância que você se encontra daquela pessoa te obriga a gritar em voz alta, chamando a atenção daquela pessoa. É o que se dá aqui nesta passagem. Ela vê Jesus, mas ela está a uma certa distância de Jesus, e a única forma que ela encontra para chamar a atenção de Jesus é começar a gritar o seu nome. O texto vai dizer que Jesus, ele escuta aquela mulher, ele percebe aquela mulher gritando pelo seu nome, mas Jesus não se manifesta. E quando ela consegue alcançar a Jesus, ela o sauda, dizendo: Jesus, filho de Davi, reconhecendo ali a divindade, mesmo se tratando de uma mulher cananeia, ela se aproxima de Jesus e o saúda, reconhecendo a divindade do mestre. Ela diz: Jesus, filho de Davi. E, num primeiro momento, Jesus não responde àquela mulher. Então aqui, no segundo momento, numa outra ocasião, nós vemos que aquela mulher, ela foi tratada com uma certa hostilidade. E aí os discípulos de Jesus ainda chegam para Jesus, se aproximam de Jesus e falam: Senhor, despede essa mulher, né? Despede essa mulher. Aconselha Jesus a não dar atenção àquela mulher. E aí, mais uma vez, aquela mulher insiste em chamar a atenção de Jesus e lhe pede: Senhor, me ajude. Eu tenho uma filha que está possuída por demônios e ela precisa da sua ajuda. E aí, aquela mulher que já havia sido até aquele momento tratado com uma certa indiferença, agora vem o golpe mais duro. Agora vem o golpe mais duro. Jesus se vira para aquela mulher e diz àquela mulher: olha, não é lícito, não é certo, não é o correto tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. E ali, aquela resposta de Jesus, naquele momento, foi um golpe duríssimo para aquela mulher. E aplicando aquela metodologia que nós temos de ler o texto, de pesquisar o texto, nos colocando dentro da história e no lugar do personagem, no lugar dos personagens envolvidos ali, nos colocando no lugar da mulher, a gente consegue ter uma ideia do quão difícil foi para a mulher, a partir daquele momento, encontrar uma resposta, encontrar uma fala e dirigir a Jesus alguma palavra, alguma frase, alguma resposta dentro daquela situação, dentro daquele contexto. Imagine você, né? Primeiramente você começa a gritar a pessoa, você avista a pessoa no caminho, e você percebe que você conhece a pessoa é conhecida, né? Pelo menos de ouvir falar, pelo menos de nome, você não está confundindo a pessoa. Não é que você se confundiu: nossa, eu achei que era fulano, mas era outro fulano, me desculpa, né? Estava gritando você todo esse tempo. Não, ela tinha convicção de que a pessoa que ela tinha avistado era Jesus. E Jesus não para, né? O texto dá a entender de que ele não para, não, vamos aguardar, né? Vamos esperar ela se aproximar, ver o que ela quer, escutar a petição dela. Não, aquela mulher se esforça para alcançá-lo. E quando ela lhe dirige a palavra, o texto vai dizer que ele não dá resposta alguma, ele se mantém calado. Depois os seus discípulos lhe aconselham a despedir aquela mulher. Despede essa mulher, vem gritando, né? Vem gritando aí atrás de nós, parece uma louca, né? Parece uma destemperada, né? Vem gritando atrás de nós, chamando a atenção. Manda essa mulher ir para a casa dela, cuidar nos afazeres dela. Os discípulos aconselham Jesus que a despeça. E aí depois, mesmo assim, ela insiste
em expor a sua situação, e Jesus lhe aplica essa resposta um tanto dura, né? Não vou pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. E aqui existe, né? E aqui existe existe vários ingredientes aqui que poderiam pesar na reação daquela mulher, porque existe aqui, além de uma resposta um tanto dura, uma resposta que é hostil, existe aqui também uma questão cultural, porque o que Jesus está dizendo é: eu sou o Messias, mas eu sou o Messias a qual o povo de Israel tem aguardado. Eu sou o Messias, mas eu sou o Messias que o povo judeu tem esperado. Então, se eu tenho um pão, se eu tenho uma bênção, essa bênção é para o povo que está me aguardando. E você, uma mulher que nem é judia, nem é israelita, é uma mulher cananeia, é uma mulher estrangeira, vem a mim e me pede para compartilhar do pão, da bênção, do alimento que está reservado para o povo escolhido de Deus. Não, muita petulância da sua parte. Não vou pegar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos. E aí procure você se colocar no lugar desta pessoa, né? Procure você, principalmente aqui as irmãs, porque aquela mulher, as irmãs aqui que são mães, conseguem ter uma dimensão da situação que aquela mulher se encontrou naquele momento, porque aquela mulher estava em busca de uma bênção, de uma cura, não para ela mesma, mas para a sua filha. Ou seja, ela estava num estado de vulnerabilidade, ela estava ali num estado emocional um tanto crítico, um tanto complicado. E ela recebe ali daquele que ela esperava colher uma bênção, colher algo benéfico para a sua filha, ela recebe uma resposta um tanto dura. Percebem que a resposta, além de dura, ainda vem num estado um tanto complicado para aquela mulher, porque ela procurava uma bênção para a sua filha, que se encontrava em uma situação bastante complicada. Ou seja, o estado emocional daquela mulher era um estado emocional de vulnerabilidade. Então, aquela mulher poderia ali naquele momento reagir de diversas maneiras. De diversas maneiras. Porque havia ali uma questão também cultural envolvida, né? Ela, por conta da sua origem, sendo tratada com indiferença. Então ela poderia reagir de diversas maneiras. Mas a resposta daquela mulher, todos nós aqui vemos, todos nós aqui lemos, todos nós aqui temos conhecimento de que aquela mulher olha para Jesus e ela fala para Jesus: sim, Senhor, eu entendo que o pão à mesa é para os filhos, eu entendo, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas de seus senhores. Os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa de seu Senhor. E aí neste momento, irmãos, é neste momento que ela ganha a atenção de Jesus, porque Jesus se surpreende com a resposta daquela mulher. Eu não sei qual seria a minha resposta num contexto desse, num cenário desse, numa situação dessa. Eu não sei qual seria a sua resposta. Para ser sincero, eu não sei qual seria a resposta de ninguém
do tempo em que nós vivemos, né? Dado que hoje as pessoas vivem com o nervo à flor da pele, imagine, né? As pessoas hoje se estressam por qualquer bobagem, as pessoas hoje não têm mais controle emocional. Raramente nos deparamos com pessoas que conseguem manter um certo equilíbrio diante de situações adversas, diante de contexto adverso. Raramente nos deparamos com pessoa, né? E quando nos deparamos com pessoa que consegue, dentro de uma situação adversa, de uma situação hostil, de uma situação desagradável como essa, desde o caminho você não recebeu a atenção daquele pelo qual você está gritando por socorro, por ajuda. E aí quando você consegue se aproximar, os discípulos dizem, não, despede essa mulher que está nos importunando, não dá atenção a ela não. Eu não sei, né, qual seria hoje a reação de muitas pessoas hoje, ainda mais uma mãe, né, clamando em favor da filha num estado emocional de pura vulnerabilidade. Não sei qual seria hoje. Talvez qualquer um de nós aqui, qualquer um de vocês, tentem se imaginar nesse contexto, nessa situação, e pensar qual seria a sua reação, qual seria a sua fala, o que você diria para Jesus. Mas só pensem, tá? Não explanem não expressem não, só pensem, né? Já pensou? Jesus, né? Jesus brasileiro, e Marielle chegasse lá, Senhor, preciso de pão para o Anthony. E aí Jesus fala assim, não, o pão é para os brasileiros, não vou pegar o pão dos brasileiros e dar para o seu filho venezuelano. Qual seria a reação de Marielle? Né? Será? Não expressa, Marielle, não expressa, só pensa, né? Não expressa não, né? Esse era o contexto da mulher, irmão, porque havia aqui uma questão cultural também. Foi o que Jesus, meio que foi o que Jesus disse para aquela mulher. Não vou pegar a bênção que é para o povo judeu, e eu não vou compartilhar com uma mulher, ainda por cima cananeia. Não. Sabe, essa foi a situação que aquela mulher se encontrou. Mas a reação, a fala, a resposta daquela mulher surpreende Jesus, porque ela olha para Jesus e disse, Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. E ali ela ganhou a atenção de Jesus. A resposta da mulher surpreende Jesus. A resposta da mulher mexe com Jesus. A resposta da mulher ali meio que deixa Jesus ali inquieto ali. Talvez ele esperasse ali, então já que você pensa dessa forma, então fica você aí com sua bênção, com seu pão, com seus judeus por aí. Eu vou seguir meu caminho, vou buscar refúgio em outro lugar. Mas a resposta da mulher surpreende Jesus. E aí Jesus se vira para aquela mulher e ele fala para aquela mulher o seguinte, falou, mulher, grande é a tua fé. Grande é a tua fé. Seja feito contigo como tu desejas. Mas observe, irmãos, que Jesus fala, mulher, grande é a tua fé. Até esse momento, aquela mulher havia sido tratada com hostilidade, com indiferença. Mas quando aquela mulher tem essa reação, e com suas palavras ela diz, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Jesus poderia aqui ter enaltecido a paciência daquela mulher. Jesus poderia ter enaltecido o equilíbrio emocional daquela mulher. Olha como tu é paciente. Jesus poderia ter enaltecido a educação dela, a calma dela. Nossa, tu é calma, hein? Tu é uma mulher calma. Tu é uma mulher paciente, né? Nossa, que equilíbrio emocional interessante, que autocontrole, né? Eu estou aqui testando você, que desde que você se aproximou e você reage dessa forma, né? Com essa sabedoria, com essas palavras, sim, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Jesus poderia ter enaltecido o autocontrole daquela mulher, mas Jesus ia enaltecer a fé.
Ou seja, eu preciso de fé para não voar no pescoço de uma pessoa que está ali me tratando com hostilidade, ali com indiferença. Eu preciso de autocontrole, né? De paciência, de calma, ali contar até 10, respirar fundo. Fé, né? Como que fé se aplica nesse contexto? Como que fé se aplica aqui nessa situação? Eu estou sendo tratado com indiferença, desde o momento em que eu estabeleci o diálogo com a pessoa, desde o momento que eu tentei aqui chamar a atenção da pessoa. A pessoa está me tratando com uma certa indiferença, até com um certo cunho xenofóbico aqui, né? Lembrou até aqui a questão aqui cultural, aqui de onde, a quem ele pertence, ao povo que ele pertence e ao povo que eu pertenço. Como que fé se aplica aqui nesse contexto, irmãos? E ainda uma fé que mexe com Jesus ali. Porque Jesus vai dizer que nem em Israel, ao povo a quem se destinava o pão, nem em Israel ele havia encontrado tamanha fé. Mas o que nos inquieta aqui nesse texto aqui, é porque que fé se aplica nesse contexto. E aí eu lembro aos irmãos que cada um tem a sua peculiaridade ao ler a Bíblia, ao estudar as Sagradas Escrituras. Eu costumo travar certos embates com os textos aqui e começar a levantar certos questionamentos. Eu sei que cada um tem a sua forma de ler as Escrituras, de estudar as Escrituras, mas o meu embate com esse texto foi tentar entender onde se aplica fé. Se ele enaltecesse aqui a paciência, a postura, o equilíbrio emocional daquela mulher, né, o autocontrole dela, tudo bem, mas Jesus enaltece a fé. E lembra qual que é o tema da nossa reflexão? Qual que é o tema da nossa reflexão que eu pedi para vocês memorizarem e guardarem em mente? Hã? O uso correto da fé. O uso correto da fé. Agora é grave, hein? Eu posso perguntar novamente ao decorrer da mensagem, tá? Agora memorize. O uso correto da fé. Jesus enaltece a fé daquela mulher. E aí olha que interessante, irmãos, porque quando nós lemos em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus, e que aqueles que se aproximam de Deus é necessário que creia que Ele existe, e que é galardoador dos que o buscam. Quando nós lemos esse texto, que sem fé é impossível agradar a Deus, e os que se aproximam de Deus é necessário que creiam que Ele existe, e que é galardoador dos que o buscam. Nós entendemos ao longo de muitas pregações, de muitas mensagens acerca da fé, nós fomos ensinados a entender fé como uma moeda de troca. Para o tamanho da bênção que eu almejo, para o tamanho da bênção que eu espero, eu preciso ter uma fé na mesma proporção. Fé pequena, bênçãos pequenas. O irmão tem uma bicicleta, porque a fé dele só alcança ter uma bicicleta. O irmão já tem um carro e tem uma fé um pouco maior, porque tem um carro, né? O irmão já tem um carro e uma casa, a fé dele já é maior do que a minha, que paga o aluguel. Nós aprendemos a entender fé dessa forma, como moeda de troca. O que eu alcanço de Deus é proporcional à fé que eu tenho. Para a fé pequena, bênçãos pequenas. Para a fé grande, aí bênçãos grandes. Quem só tem bênção pequena aí, levanta a mão, brincadeira. Precisa se... Fomos ensinados a entender
que certas ações nossas, nos fazem merecedores de algo. E nós entendemos isso como fé. Nós somos ensinados que certas ações, certos atos, certas práticas nossas, nos fazem merecedores de algo da parte de Deus. E isso também entendemos como fé. Ou seja, eu não recebi tal bênção, eu não fui alcançado com tal bênção, porque eu não me esforcei o suficiente em oração, em jejum, em consagração, em comunhão, em busca a Deus, e por isso eu não alcancei. Porque se eu tivesse me esforçado mais, se eu tivesse me dedicado mais, se eu tivesse me consagrado mais, talvez eu teria alcançado. Então isso também nós aprendemos, somos ensinados a entender como fé. E olha que interessante, ainda no livro de Hebreus, há um versículo que vai dizer que o justo viverá da fé. Que o justo viverá da fé. E ainda existem ou existiram pelo menos, relatos de pessoas que interpretaram esse tipo de fé, o justo viverá da fé. Ou seja, se eu creio mesmo em Deus com toda a minha força, se eu creio em Deus mesmo com toda a convicção, eu vou abandonar o meu trabalho. Eu não vou trabalhar mais. O texto está dizendo que o justo viverá da fé. Vai, besta, abandonar o teu trabalho, achar que os corvos vão levar alimento lá na tua janela. A partir de amanhã, não. A partir de amanhã eu dou as costas para aquele patrão chato, para aquele chefe chato, aquele emprego chato, e vou viver da fé. E vai acontecer comigo igual Elias, os corvos vão levar comida para mim. Seria bom, né? Seria bom se isso acontecesse. Porque o justo viverá da fé. Nós somos ensinados, irmãos, que muitas das vezes, e eu particularmente vi isso acontecer, pessoas que se esquivam do curso natural, das suas responsabilidades, porque o justo viverá da fé. Eu ouvi de irmãos, talvez vocês tenham relatos semelhantes ao meu, mas eu ouvi de pessoas que não, para quê perder tempo estudando, fazendo curso, faculdade, escola? Esse tempo que eu estou dentro de uma sala de aula, eu estou em oração na casa de Deus, eu estou buscando a Deus, eu estou consagrando a minha vida a Deus. Que perda de tempo, curso, faculdade, escola, não. A Bíblia diz que o justo viverá da fé. Em nenhum momento o texto fala que você se esquivar do curso natural das suas obrigações, você precisa comer, você precisa se sustentar, você precisa se alimentar e alimentar a tua casa. E o curso natural é esse. É buscar meios que te possibilitem esse sustento. É estudar, é fazer curso, é se profissionalizar, é trabalhar para ir em busca do teu pão. Porque o justo viverá da fé, não está se referindo a isso. E aí olha que interessante, irmãos. Um exemplo para nós entendermos aqui, a ponte para nós entendermos o porquê fé se aplica no contexto da mulher cananeia. E por que aquela fé surpreende Jesus. Nós temos o exemplo de Raabe. Raabe era uma mulher prostituta que vivia em Jericó, na periferia de Jericó. Para ser mais exato, Raabe vivia sobre a muralha de Jericó.
Vocês sabem o que significava naqueles tempos ter uma casa sobre a muralha? Prestígio, né? Lugar alto, visão privilegiada, de lá de cima você via tudo, né? Não era prestígio, não era visão privilegiada. Sabe o que significa? Você viver na periferia de uma cidade e ter a sua casa sobre a muralha dessa cidade. Você só ter como lugar direito à morada ter a sua casa sobre a muralha de uma cidade. Quando vinha o exército inimigo e começava a arremessar flechas, começava a arremessar as suas armas contra a fortificação, contra a muralha daquela cidade, quem eram os primeiros que iam? É isso que significava morar sobre a muralha de uma cidade naquela época. Raabe vivia sobre a muralha de Jericó. O texto vai dizer que Josué envia espias para espiar a terra, para averiguar a terra, para estudar a terra, porque Josué pretendia invadir Jericó. E esses espias entram e eles fazem aquela varredura, eles fazem aquela vistoria ali, eles fazem aquela análise, mas eles acabam sendo descobertos pelo rei de Jericó. E o rei de Jericó envia homens na captura desses esses espiões enviados por Josué. E aqueles espiões, eles vão e se abrigam, se escondem na casa dessa prostituta chamada Raabe. E Raabe pega aqueles homens que era de um outro povo, que era de uma outra nação, era de um exército inimigo, esconde aqueles homens. E quando os soldados do rei batem a porta da casa de Raabe, Raabe fala: olha, passaram por aqui, mas já seguiram o caminho. Eu os vi, mas já seguiram o caminho. Se vocês apressarem, é capaz que vocês os alcancem. E ela despista ali os soldados enviados pelo rei de Jericó. E aqueles espiões de Israel, aqueles espiões enviados por Josué, quando saem do esconderijo, falam para Raabe: olha, você não vai nos entregar não, né? E aí ela diz: olha, façamos aqui um trato, façamos aqui um acordo. Se, quando o exército de Israel invadir Jericó, for poupada a minha casa, a minha vida, a do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos e da minha família, eu os não entregarei. E ela firma aquele acordo com aqueles homens de Israel. Agora, observem que Raabe, ela era uma cidadã de Jericó. Ela poderia muito bem, naturalmente, ficar a favor, não, eu vou favorecer o exército que vai invadir a minha cidade, que vai guerrear contra o exército de Jericó da minha cidade, que vai tentar tirar a vida do rei da minha cidade, não posso ficar a favor desses homens. Mas ela faz aquele pacto, com aqueles espiões e firma um acordo e despede aqueles espiões, ajuda eles na sua fuga e vai embora. E é interessante por quê? Porque Raabe, ela firma este acordo baseado nessas seguintes palavras: pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os dois reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente por causa de vocês todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra.
Foi por conta disso aqui, dessa confissão, desse reconhecimento, que Raabe, ao invés de ficar a favor do exército da sua cidade, ela sabia que Jericó já estava perdida. Ela sabia que um Deus desse daqui teria êxito na invasão de Jericó. E ela, o que ela faz? Ela esconde os espiões enviados por Josué, livra-os da morte e os despede, firmando esse acordo: que seja poupada a minha vida, a vida dos meus pais e dos meus irmãos e toda a minha casa. E assim foi prometido a Raabe. Agora, as histórias de Raabe e a história da mulher cananeia, elas se cruzam aqui, e há aqui uma fé envolvida. Por quê? Porque a fé aqui, ela é usada para algo além do contexto. A fé aqui coloca essas mulheres dentro de um plano divino muito maior do que elas imaginavam. A fé aqui trouxe a essas mulheres, mesmo sem elas saberem, trouxe a essas mulheres revelações que estavam unicamente no coração de Deus. E é interessante porque no livro de Mateus capítulo 11, versículo 25, Jesus ele faz uma oração dizendo assim: graças te dou, ó Pai, porque revelaste essas coisas aos sábios e entendidos, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, e revelaste a quem? Aos pequenininhos, aos pequeninos. Graças te dou, ó Pai, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos, aos cachorrinhos, aos simples, aos humildes. Porque foi na simplicidade, na humildade, como um cachorrinho, que a mulher cananeia tem aqui, irmãos, uma revelação de algo que estava unicamente no coração de Jesus até aquele momento. Por isso ele vai dizer: nem em Israel, e se atentem para essa afirmação de Jesus, nem em Israel eu encontrei tamanha fé. O que surpreende Jesus ali na resposta daquela mulher, e aí nós perguntamos aqui, falamos que o embate aqui estava em encontrar fé dentro desse contexto. Por que Jesus aqui enaltece a fé daquela mulher? Mais uma vez, qual que é o tema da nossa reflexão? Aê! Agora sim. O uso correto da fé. Por que Jesus enaltece a fé da mulher cananeia? E por que aquela resposta mexe com Jesus? Porque aquela mulher, na simplicidade da sua resposta, na humildade da sua resposta, como um cachorrinho, comendo das migalhas da mesa de seus senhores, a ela é dada a revelação de algo que estava unicamente no coração de Jesus, no coração do Cristo. Quando Jesus fala para aquela mulher, e ele fala aqui, e por isso eu disse, aparentemente ele trata ela com hostilidade, mas não era hostilidade. Jesus testa ali aquela mulher. E Jesus testa aquela mulher, não na condição de uma cananeia, mas na condição de uma filha dele. Jesus testa aquela mulher. Quando ele fala, olha, o pão, ele está se referindo à profecia que os judeus israelitas acreditavam até aquele momento. Olha, eles creem em um Messias que virá unicamente para eles, para uso e exclusividade deles. E eu sou esse Messias, porque você chegou até a mim dizendo Jesus, filho de Davi. Só que o Jesus, filho de Davi, o Messias enviado para o povo de Israel, segundo eles, é para uso exclusivo deles, beneficiará unicamente a eles. Então eu não posso, na condição de Messias esperado por Israel, pegar este pão e compartilhar com os cachorrinhos. E ele usa essa metáfora. Não se pode pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos.
Jesus está testando aqui aquela mulher. Mas quando aquela mulher responde, sim, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus senhores. Sabe que revelação essa mulher está tendo neste momento, irmãos? E está fácil de nós percebermos aqui. Aquela mulher está tendo ali uma revelação dos gentios entrando no plano da graça de Deus. E até aquele momento só Jesus sabia que isso ia acontecer. Porque o seu sacrifício, que não havia sido consumado na cruz do Calvário, até aquele momento só Jesus sabia que o seu ato, seu sacrifício na cruz do Calvário, abriria a porta da graça também para os gentios. E quando Jesus fala para aquela mulher, eu não posso pegar o pão, segundo a profecia, este pão é exclusivo dos judeus, é assim que eles acreditam. E eu não posso pegar este pão e compartilhar com cachorrinhos. Quando a mulher responde daquela forma, os cachorrinhos comerão, Senhor, das migalhas que cairá da mesa de seus senhores. Aquela mulher está tendo uma revelação da entrada dos gentios, do povo não judeu, do povo não israelita, no plano da graça de Deus. É por isso que aqui, Jesus olha para aquela mulher surpreso, espantado ali, e ele fala, nem em Israel eu encontrei tamanha fé, porque nenhum judeu havia entendido o plano da graça de Deus. Mas aquela mulher cananeia, aquela simples mulher cananeia, na sua fala, a ela é revelado este mistério. E é por isso que Jesus ele vai fazer essa oração dizendo, graças te dou ao Pai, porque ocultaste aos sábios e entendidos, mas revelaste aos pequeninos, aos cachorrinhos, aos simples, aos humildes, aos que têm fé. E é interessante, irmãos, porque da mesma forma, Raabe, pela sua fé, pelo seu ato de fé, olha, tem ouvido falar acerca desse Deus, deste Deus que fez este povo passar a seco, abriu o mar vermelho e fez este povo passar a seco. Eu tenho ouvido falar que nem os exércitos de reis poderosos, como os amorreus, foram capazes de deter este povo. E eu acredito que este povo, que este Deus, é Senhor nos céus e é Senhor na terra. Então não vou deter a estes homens, não vou deter a estes espias. E num plano que abrangia unicamente ali dar a terra prometida ao povo de Israel, Raabe, que era uma cidadã de Jericó, que vivia às margens da sociedade, a periferia da sociedade, tinha sua casa sobre a muralha, porque no iminente ataque era a primeira a ser levada. A essa mulher lhe foi poupada a vida, por conta da sua fé. Essa mulher, ela entra no plano de Deus através da sua fé. Irmãos, fé não é uma moeda de troca. Se você foi ensinado que fé é a forma como você adquire bênçãos materiais de Deus, se você foi ensinado que fé é a forma como você muda o seu status, a sua situação econômica, a sua situação financeira, se você foi ensinado que fé serve para isso, me desculpa desiludir você nessa noite. Mas o uso correto da fé é quando a fé, ela me permite, assim como permitiu a mulher cananeia, me permite conhecer mistérios que estão simplesmente guardados até esse momento no coração de Deus. O uso correto da fé é quando a minha fé alcança esta dádiva de conhecer mistérios
que estão unicamente no coração de Deus. Aquela mulher cananeia, na sua simplicidade, num contexto ali de um teste, de um contexto ali adverso ali, num contexto onde ela poderia reagir de diferente forma. Aquela mulher teve a sabedoria, a simplicidade, a humildade para responder a Jesus, e essa resposta repercutiu em algo que estava até o momento simplesmente no coração de Jesus. Fé, o uso correto da fé é quando a fé me permite, irmão, me permite visitar terrenos espirituais que só Deus conhece, mas que Ele quer compartilhar conosco. Fé, o uso correto da fé é quando eu consigo viver fé numa dimensão, numa proporção espiritual tão grande que Deus compartilha comigo, compartilha conosco, compartilha com você planos que pertencem somente a Ele até este momento. Essa é a fé que realmente move o coração de Deus. Essa é realmente a fé que move as mãos de Deus. O uso correto da fé é quando a fé me permite viver experiências que só o mundo espiritual contém, que só existem num plano espiritual, que só existem numa dimensão espiritual. É como a mulher cananeia, na simplicidade da sua resposta, sim, Senhor, mas os cachorrinhos comerão das migalhas que caem das mesas de seus senhores. E que migalhas, hein, irmãos? Que migalhas saborosas, hein? Que migalhas gostosas essa que sobrou para nós, né? Que migalhas, louvamos a Deus por essas migalhas. Que migalhas, né? Entramos em um plano salvífico que até então, segundo os judeus, era reservado somente a Ele. Mas Jesus sabia que nós entraríamos nesse plano da graça. E aquela mulher, na sua simplicidade, usando corretamente a sua fé, ela profere com suas palavras antecipadamente este plano. E aqui nós entendemos que a palavra de Deus, ela tem revelações profundas a nós. E aí talvez alguém até pode questionar, mas migalhas, né? Migalhas, eu não gostaria de ter recebido migalhas não, né? Existem pessoas que a sua mente não consegue sair do materialismo, né? E ela vai pensar que numa metáfora dessa, num texto desse, numa reflexão dessa, ela queria o pão todo. Eu queria o pão todo, ou pelo menos a metade desse pão. Migalhas, né? Mas migalhas, irmãos, migalhas, a depender do contexto, pode ter um valor subestimado. E aí é interessante que para nós entendermos aqui a dimensão, a proporção, o tamanho dessa migalha, vocês lembram da parábola do rico e do Lázaro? Um homem rico que desfrutou de tudo, de todo o conforto que o dinheiro pôde lhe proporcionar, e um mendigo que vivia à sua porta, suplicando ali por alimento, suplicando por uma ajuda. Ambos morrem. O rico vai para o Hades, mas o pobre ali é levado ao seio de Abraão. E quando o rico ali em chamas ardentes, ali sofrendo, no calor do inferno, contempla o pobre Lázaro, ali no seio de Abraão, o que é que o rico lhe pede? Qual que é o pedido do rico? Senhor, permita que Lázaro molhe a ponta do dedo e refresque a mim que estou aqui padecendo em chamas. Migalhas, dado o contexto, pode ter um valor muito grande, irmãos. Nós estávamos condenados à perdição, ao fogo eterno,
Aprouve Jesus que nós entrássemos nesse plano da graça. Aprouve a Cristo que a porta da graça se abrisse para nós. Que migalhas maravilhosas. Agora vocês louvem a Deus por essas migalhas.